Troca de calor em um sistema fechado. Pois bem, maravilha. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar sobre esse tema, que é a troca de calor em um sistema fechado. Então, esse sistema está completamente dentro de tudo que a gente já viu até agora. Tá? Então, vamos avaliar aqui a seguinte situação. Então, mais uma vez, eu vou fazer aquela figura que eu acho que eu já fiz essa figura aqui umas 10 vezes. Tá? Mas, mais uma vez, eu vou fazê-la para que a gente entenda aqui uma coisa. Então, ó, vamos lá. Eu tenho aqui dois corpos. Eu tenho um corpo A e aqui eu tenho um corpo B. Esses corpos, eles possuem temperaturas diferentes. Vamos supor que a temperatura desse aqui é A e aqui é a temperatura TB. Tá? Só que eles estão dentro de um ambiente. Tá? Ou seja, eles estão aqui em um ambiente. Vou colocar aqui ambiente aberto. Ambiente aberto. E esse ambiente ele tem uma temperatura que eu vou chamar aqui de TAM, temperatura do ambiente. Pronto. Então, nós vamos fazer a seguinte suposição. Vamos supor que a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. Tá? E a temperatura de A ela é também maior do que a temperatura ambiente. Pronto. Vamos fazer essa suposição aqui. E outra coisa que nós vamos supor aqui também é a seguinte. A temperatura de B, vamos supor que ela seja menor do que a de A, né? Que já está escrito aqui, ó, mas eu vou só repetir aqui. Tá, deixa eu só colocar alguém aqui para dentro. Olá, Wesley. Pronto. E vamos supor que a temperatura de B é menor do que a de A, e isso está expresso aqui. E outra coisa, né? A temperatura de B também ela é menor do que a temperatura ambiente. Tá? Professor, como assim? Coloque valores para que eu entenda melhor. Pronto, vou colocar. Imagine que a temperatura de A ela seja 100 graus Celsius. Imagine que a temperatura de B seja 10 graus Celsius. Imagine que a temperatura ambiente, tá? Vamos imaginar aqui que a temperatura ambiente, neste caso aqui, vamos supor que ela seja igual a 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Então, ó, veja só o que vai acontecer aqui. Ó. Veja só. Quando nós colocamos esses dois corpos, um do lado do outro, como existe uma diferença de temperatura, então, obviamente, vai existir uma transferência de calor. Observe que o corpo B ele possui uma temperatura menor do que o corpo A, né? E menor do que a temperatura ambiente. Portanto, esse corpo ele vai ganhar energia do corpo A, ou seja, vai ser transferido o calor aqui, ó, de A para B. Tá? De A para B vai ser transferido calor. Só que esse corpo aqui ele também vai ganhar calor do ambiente. Por quê? Porque a temperatura dele é inferior à temperatura do ambiente. Então, ele também vai ganhar calor daqui, ó, do ambiente. Tá? Então, ele também recebe calor do ambiente. Pronto. Também está recebendo calor do ambiente. Perfeito. Agora, olhe para o corpo A. O corpo A ele vai ceder calor para o corpo B, né? Por quê? Porque a temperatura de B ela é menor do que a de A. Só que o corpo A ele também vai perder energia para o ambiente, que a temperatura do ambiente é 30 e a temperatura do corpo A é 100. Então, A também perde calor para o ambiente. Pronto. A também está perdendo aqui, ó, calor para o ambiente. Tá? Existe uma perda aqui de calor para o ambiente. Então, veja só que coisa complicada. Tá? Que coisa complicada. Por quê? O corpo A ele perde calor para o ambiente e perde calor para o corpo B. E transfere calor para o corpo B. O corpo B recebe calor do corpo A. Né? O corpo B aqui está recebendo calor do corpo A e está recebendo calor do
ambiente. Então a coisa ficou muito complicada. Tá? Muito complicada no sentido de que não dá para a gente analisar as trocas de calores, entre A e B. Por quê? Porque tem aqui, ó, porque aqui tem todo um ambiente que atrapalha, certo? Existe todo um ambiente aqui, ó, que atrapalha. O ambiente ele tira calor de A, ele transfere calor para B, de maneira que não tem como eu analisar o quanto de calor A transfere para B, nem o quanto de calor B recebe de A. Então, isso aqui é a complicação de se estudar um sistema aberto. Isso aqui, ó, é um sistema aberto. Aqui, ó, vou colocar aqui. Sistema aberto. Isso aqui é um sistema aberto. É muito complicado. Tá? Agora vamos fazer a mesma análise em um sistema fechado. Tá certo? Vamos aqui, ó, em um sistema fechado. Na verdade, sistema isolado, tá? Só que isso aqui é sinônimo de sistema fechado. De sistema fechado. Então, ó, vamos lá. Vamos desenhar aqui, ó, os mesmos corpos, né? Tá aqui o corpo A. Tá aqui o corpo B. Ambos possuem as mesmas temperaturas. A temperatura do corpo B, ela era 10 graus. E a temperatura aqui do corpo A, ó, ela deixa eu fazer isso aqui mais embaixo. Temperatura de B é 10 graus e a temperatura de A é igual a 100 graus. Pronto. Só que agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Como nós estamos considerando um sistema fechado, então nós vamos colocar aqui, ó, esses dois corpos, esses dois objetos aqui, ó, dentro de uma caixa. E essa caixa, ela tem um nome, tá? Eu já digo para vocês qual é. Pronto, dentro dessa caixa. Essa caixa, ela tem as paredes grossas, justamente para não deixar nem o calor sair, nem o calor entrar, tá? Pronto, então isso aqui, ó, é uma caixa que não deixa nem o calor sair, nem o calor entrar. Pronto. Então, ó, essas paredes aqui, ó, paredes adiabáticas, adiabáticas. O que quer dizer adiabáticas? Quer dizer que não permite a troca de calor. Tá? Ou seja, o calor... deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar por escrito. Tá? Paredes adiabáticas não permitem entrada ou saída de calor. Tá certo? Outra coisa, qual é o nome desse recipiente, professor? O nome desse recipiente que nós vamos colocar aqui se chama calorímetro. Calorímetro é o nome do recipiente, tá? Nome do recipiente. Deixa eu só apagar isso aqui. Nome do recipiente. E esse calorímetro, ele é o seguinte, ele não entra, digamos assim, nas trocas de calor, sabe? Ele é um tipo de recipiente que ele nem aquece e nem resfria, tá? De maneira que ele é um recipiente que, digamos assim, que ele não interfere nas trocas de calor, tá? Nas trocas de calor entre os dois corpos. Tá? O nome desse calorímetro é calorímetro ideal, tá certo? Esqueci de colocar aqui. Ideal. Então, definição: recipiente
que não troca calor. Recipiente que não troca, colocar, não participa das trocas de calor. Das trocas de calor. Ou seja, o que isso quer dizer? Exatamente o que eu havia falado, né? Esse calorímetro aqui, ele não aquece, tá? E ele também não resfria, tá certo? De maneira que ele acaba não participando das trocas de calor, tá? O que ele vai garantir aqui, o que esse recipiente vai garantir aqui, esse calorímetro ideal, ele vai garantir que todo o calor que A perde, tá? Todo o calor perdido por A, ele é ganhado por B, tá? Todo o calor perdido por A, ele é transferido para B, tá? Essa é a garantia de se ter um calorímetro ideal. Ou seja, todo o calor de A, ele é transferido para B. E um exemplo, pessoal, de calorímetro é o isopor. Tá? Por exemplo, a caixa de isopor. Eu não sei se você já parou para observar, mas, por exemplo, quando você tem uma caixa de isopor cheia de gelo, tá? que você, digamos que você derrama aquele gelo. Tá? Quando você derrama, de imediato, se você colocar as mãos na superfície da parede de isopor, ela praticamente não vai estar gelada. Tá? Ela praticamente não vai estar gelada. Por quê? Porque digamos assim, ela é um material, tá, no qual o calor ele não consegue penetrar nem sair. Tá? Ele é um material feito somente para, digamos que para isolar, tá? Para impedir a saída ou a entrada. Tá? Então, isso é um calorímetro. Pois bem, então, avaliem aqui comigo. Tá? Todo o calor, neste caso aqui, quem perde calor aqui é o corpo A. Então, A aqui, ele cede calor. E o corpo B, tá? Ele recebe calor. Então, todo o calor que o corpo A ele perde, o B recebe. Tá? Então, vamos avaliar aqui. Vamos supor que o corpo A ele perda 100 cal, né? 100 calorias. 100 calorias. Bem, se o corpo A ele perde 100, quanto é que o corpo B tem que ganhar? Ele tem que ganhar os mesmos 100, né? Tá? Porque todo o calor que é perdido de A, ele vai para B. Então, calor cedido mais o calor recebido, isso aqui dá igual a zero. Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que o corpo A ele cedeu, digamos que 150 calorias. O corpo B recebeu quanto? 150 calorias, porque tudo que A perdeu, B recebeu. 150 menos 150 mais 150, isso aqui dá zero. Tá? Agora imagine que o corpo A tenha perdido 473 calorias. Quanto foi que o corpo B recebeu? Mais 473 calorias. E somando menos 473 mais 473, isso aqui dá igual a zero. Então, atente para uma coisa. Esses valores que estão colocados aqui é o quê? É o calor cedido. E esse calor, tá? Esses valores que estão colocados aqui é o calor recebido. Pronto. Então, percebam que nós podemos fazer a seguinte generalização. Tá? Vamos generalizar isso aqui. A quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida
tá? Deixa eu escrever esse nome melhor. Recebida. A quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida, isso aqui tem que ser igual a zero. Sempre, tá certo? Sempre isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Só que isso aqui só é válido para um sistema isolado, tá? Isso aqui só vale para um sistema isolado. Válido somente para um sistema isolado. Tá bom? Raquel e Wesley, deu para entender essa parte até aí? Sim. Wesley, e tu? Sim. Deu, né? Pronto. Agora, deixa eu fazer um exemplo aqui, que é para vocês compreenderem de uma maneira mais prática, né? Deixa eu ir aqui. Deixa eu pegar uma questão aqui. Deixa eu ver. Então, vamos pegar essa primeira questão. Essa primeira questão é uma boa questão. Aqui. Aqui, pessoal. Bem, deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. Vamos lá. Essa questão, ela diz assim: em uma xícara contendo 150 ml de chá a 70 graus Celsius, tá? Adiciona-se 50 ml de água a 10 graus Celsius. Considerando que a xícara tenha capacidade térmica desprezível, tá? Deixa eu explicar o que é isso aqui. Capacidade térmica desprezível, pessoal, quer dizer que ela age como se fosse um calorímetro ideal. Então, aqui, ó, age como um calorímetro ideal. Ou seja, a xícara, ela não vai participar das trocas de calor. Ela não vai participar das trocas de calor. Aí aqui, ó. E que não ocorrem trocas de calor entre o líquido e o ar. Quer dizer que o sistema é fechado. Tá? Eu vou misturar aqui. Professor? Oi? Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui água com o chá, tá? E nem a água nem o chá vão trocar calor com o ambiente, nem com a xícara. Então, ó, aí ele pede, determine a temperatura de equilíbrio do sistema. Tá certo? Então, ó, entendam uma coisa. Nós temos aqui, ó, uma xícara, tá? Uma xícara aqui, imagina que isso aqui seja uma xícara. Dentro dessa xícara, melhor, né? Dentro dessa xícara tem o quê? Tem chá, né? Aqui tem chá. E eu vou misturar água, né? Eu vou colocar água aqui dentro da xícara. Então, digamos que eu coloque aqui água. Aí o que a temperatura, o que a questão quer que a gente encontre é qual é a temperatura do equilíbrio. Qual é a temperatura de equilíbrio aqui? Tá certo? Porque, bem, você vai misturar algo que está quente com algo que está frio, né? Então, é esperado que após essa mistura, tá? Após a mistura, essa nova substância da mistura das duas, ela tenha uma temperatura diferente das temperaturas iniciais. Então, ó, vamos aqui atentar para uma coisa, né? Aqui nós temos chá, tá? Nós temos chá.
nós temos quanto? 150 ml de chá. Temos aqui, ó, 150 ml de chá. Só que aqui, ó, é dito uma coisa, né? Ele diz assim, ó, a densidade da água e do chá é 1 grama por ml. 1 grama por ml. Ou seja, cada ml corresponde a 1 grama. Então, se nós temos aqui, ó, 150 ml, então isso aqui vai corresponder a uma massa de 150 gramas. Tá? Então, aqui nós temos 150 gramas de chá e a temperatura inicial do chá é igual a 70 graus Celsius. Pronto. E nós vamos misturar isso aqui com o quê? Com água. Tá? Com quanto de água? 50 ml de água. Então, aqui ó, nós temos 50 ml de água. Só que 50 ml corresponde a quantos gramas? É só a gente ver aqui ó, que a densidade é 1 grama por ml. Isso quer dizer o quê? Que a cada ml nós temos 1 grama. Então, isso aqui corresponde a 150 gramas de chá. De água, na verdade. Né? Então, aqui ó, a massa da água vai ser igual a 50 gramas. E qual é a temperatura inicial da água? A temperatura inicial da água ela é 10 graus Celsius. 10 graus Celsius. Tá? Certo, Raquel. Eu acho que ela saiu, não foi, Wesley? Beleza, vamos finalizar aqui. Só eu e você, tá? Essa aula está sendo gravada, então depois eu posto ela lá no grupo, aí ela assiste depois. A parte que ela perdeu. Então, aqui, ó. Cadê? Onde foi que nós paramos? Aqui. Pronto. Então, Wesley, observe aqui, ó. Nós temos o chá e temos aqui a água, né? O chá é que está quente aqui, né? O chá, ele faz o papel do corpo quente. Então, o que que vai acontecer? O chá, ele vai ceder calor para a água. O chá, ele vai ceder calor para a água. Então, o calor, ó, ele vai sair, ó, do chá em direção à água. Aí, o que que vai acontecer durante a mistura? Durante a mistura, vai acontecer que o chá, ele vai resfriar, né? Essa temperatura dele vai diminuir. E a água, ela vai aquecer, né? Até atingirem aí uma temperatura de equilíbrio. Tá? Então, note uma coisa. Como não há participação nem do ambiente, nem da xícara, então todo o calor que o chá perder, a água ela vai receber, ela vai ganhar. Então, ó, vamos lá. Nós podemos dizer o seguinte. Nós podemos dizer que todo o calor cedido mais o calor recebido, tá? Recebido, vai ser igual a zero. E quem é o calor cedido? O calor cedido ele é dado por isso aqui, né? É dado pelo calor sensível, né? É o calor sensível do chá. Por quê? Porque é o chá que está perdendo calor. E quem é o calor recebido? Vai ser o calor sensível da água. Porque é a água que está ganhando. E tudo isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui vai ser dado pelo quê? Pela massa do chá, né? Vezes o calor específico do chá, vezes a variação de temperatura do chá. Tá? Mais o calor sensível da água vai ser o quê? Vai ser a massa da água. Tá? A massa do chá, eu vou colocar aqui ó, só MC. E a massa da água MA, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Pronto, então vamos lá, né? Qual é a massa do chá? A massa do chá ó, é 150. Aqui, ó, massa do chá 150. Então, isso aqui vai ficar 150 vezes o calor específico do chá. Aí aqui, ó, ele diz o seguinte, ó, dados. Calor específico da água e do chá corresponde a 1 cal por grama grau Celsius. Ou seja, vale 1, né?
Então, ó, calor específico do chá, 1 vezes a variação de temperatura. Isso é, a temperatura final menos a temperatura inicial do chá. Só que a temperatura inicial do chá é 70. Então, a gente pode muito bem, ó, no lugar dessa temperatura inicial, colocar 70. Mais massa da água. A massa da água é 50, vezes calor específico da água, 1, vezes a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial da água. Só que, na questão, é dito que a temperatura inicial da água ela corresponde a 10 graus Celsius. Então, vamos colocar esse valor aqui, ó. 10 graus Celsius. E tudo isso aqui igual a zero. Percebam uma coisa, que essa temperatura final aqui, ó, é justamente a temperatura de equilíbrio térmico. Por quê? Porque após a mistura, os dois vão ter a mesma temperatura. Então, o que nós vamos ter que fazer é encontrar o valor desse TF. Aí é só resolver aqui essa equação. Então, vai ficar 50 vezes 1 dá 50. Tá? Aí, ó. Não, 150 vezes 1 dá 150. Aí, esse 150, ele multiplica tanto o TF quanto o 70. Então, isso aqui vai ficar 150 vezes TF vai dar 150 TF. Menos 150 vezes 70, quando a gente faz essa multiplicação, isso aqui dá igual a 10.500. 10.500 mais esse mais aqui, né? 50 vezes 1 dá 50. E o 50 ele vai multiplicar tanto o TF quanto o 10. Então, esse aqui vai ficar 50 vezes TF dá 50 TF. Menos 50 vezes 10 dá 500. Tudo isso aqui igual a zero. Agora, vamos separar os termos que têm TF dos termos que não têm TF. Então, ó, esse termo aqui tem TF, mais esse. E os que não têm TF são esses aqui, ó. Esses a gente vai passar para o outro lado. Então, ó, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte. Vamos somar aqui, ó. 150 mais 50. Isso aqui vai dar 200 TF, né? Igual a... Aí vamos passar esse 10.500 para o outro lado. Ele passa positivo. 10.500. Mais 500 aqui. O 500 também passa positivo. Então, isso aqui, ó, fica o seguinte. Vem para cá. Isso aqui vai ficar 200 TF igual a 11.000, né? 10.500 mais 500, isso aqui dá igual a 11.000. 11.000. Portanto, TF vai ser igual, esse 200 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ser 11.000 dividido para 200. 11.000 dividido para 200, né? A gente pode cortar 2 zeros de cima com 2 de baixo, vai ficar 110 dividido para 2, isso aqui dá igual a TF igual a 55 graus Celsius. Então, essa aqui, ó, é a temperatura de equilíbrio da mistura. Temperatura de equilíbrio da mistura. Da mistura de quê? De chá, tá? Mais água. Da mistura de chá mais água. Bem, é isso. Wesley, e aí? Deu para entender? Deu para ter uma base. Deu, né? Pronto. Então, ó, vou fazer o seguinte, vou postar aqui essas anotações aqui lá no grupo. Quando você copiar isso aqui para o seu caderno, você já vai perceber que já vai ficar mais claro, viu? Aí aqui, ó, a alternativa correta é a B, 55. Já vai ficar mais claro. Daí, quando você tentar resolver os exercícios, aí pronto, aí a coisa vai ficar mais clara ainda.
Beleza, Wesley? Beleza. Pronto, então é isso. Nosso horário aqui já fechou, viu? Então eu vou salvar essa aula e vou postar lá no grupo. E aí, para a Raquel assistir a parte que ela perdeu. Tá bom? Então é isso, Wesley. A gente se encontra na sexta-feira. Sexta-feira a gente tem mesmo horário, viu? Então, Ok. bom final de semana, não. Boa semana e até sexta. Valeu, Wesley. Eu também. Tchau.